Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Galera, esse barulhinho que você está escutando é chuva. Tá chovendo muito aqui onde eu moro e aqui onde eu gravo é de telha colonial. Então a chuva tá batendo forte, tá fazendo esse barulho, mas eu não vou deixar de gravar. Vou ter que gravar assim mesmo, porque tem muita coisa para falar, ainda tem que fazer mais pelo menos uns 2 vídeos de algumas polêmicas que tivemos na rodada número 26 do Brasileirão 2020. Então o canal Resenha com Magalhães, que não pôde fazer análise de muitos jogos, e tivemos jogos emocionantes, principalmente de Flamengo e Bahia, um jogo louco que infelizmente eu não pude fazer análise, de Fortaleza 0, Ceará 2, que eu também queria ter feito, porque era um jogo interessante, um confronto nordestino, onde o Ceará está se impondo cada vez mais. Está difícil de alguém no Nordeste ganhar do Ceará, também queria ter feito esse jogo, infelizmente não consegui fazer, mas eu venho aqui fazer a análise da rodada no fechamento que tivemos na segunda-feira com a vitória do Corinthians de virada em cima do Goiás. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 99 54 512, que está aqui embaixo na descrição do canal, e se você quiser ser membro do canal, aqui embaixo de azul, é só clicar lá que você se torna membro do canal e ajuda o canal a crescer. Então vamos para a vinheta e após a vinheta vamos fazer o resumo da 26ª rodada do Brasileirão 2020. E a principal polêmica será num vídeo à parte, que é sobre o que aconteceu no jogo Flamengo e Bahia aqui no Maracanã. Só vou dar uma pincelada, mas terá um vídeo à parte falando sobre isso. Então vamos para a vinheta e após a vinheta vamos de resumo do Brasileirão. Então roda a vinheta. Olha o trovão aí, galera. A minha avó dizia, minha falecida avó dizia, ih, tá lavando lá, tá arrastando as coisas, estante, sofá, tá lavando lá em cima, tá lavando o céu. E tá lavando mesmo, porque tá caindo água. Vamos para a vinheta. Galera, a rodada começou na quarta-feira com a vitória do São Paulo 3-0 em cima do Atlético Mineiro. Na ocasião era líder e vice-líder. Por que era? Porque hoje o Atlético não é mais vice-líder. O vice-líder é o Flamengo. E o São Paulo, que tinha vindo de uma derrota, né, se redimiu e o jogo, eu vi o jogo foi até bem mais controlado do que se imaginava. Bem mais controlado. É o que eu disse, o time do São Paulo vive um grande momento, vem fazendo um grande futebol, tem algumas peças que estão numa fase muito boa, porém, esse porém não é demérito, é só uma constatação. O time do São Paulo tem muito mais facilidade para jogar quando joga contra times que também vão para o ataque. Ah, Magalhães, isso é muito óbvio. Isso é muito óbvio. Porque os times que também atacam o São Paulo dão espaço. E o São Paulo joga muito encaixadinho. Joga sempre tentando ocupar espaço com mais jogadores. E acaba levando uma vantagem porque está um esquema muito bem montado. Tá? Quando joga com times mais fechados, o São Paulo tem mais dificuldade porque o São Paulo não tem tanta velocidade assim. E não encontra o espaço que precisa para o seu esquema funcionar. No caso do Atlético Mineiro, funcionou e o São Paulo ganhou com mérito, até com uma certa facilidade. 3-0, achei que o jogo seria mais difícil. Não foi. O jogo foi até mais fácil do que eu imaginava. E o São Paulo, líder, por justiça, ganhou o jogo e é líder do campeonato. No outro jogo, também na quarta-feira, a vitória do Atlético Goianiense em cima do Fluminense, que desde a saída do Odair, o Fluminense parou. Será
que Odair realmente tirava leite de pedra do time do Fluminense e o Marcão não está conseguindo? É o que parece. E o Atlético Goianiense vem aí mostrando que tem tudo para continuar na Série A e empurrar a Série B para adversários que já estavam na Série A do Campeonato Brasileiro. Tipo, hoje, Bahia, Vasco da Gama, Botafogo, que está mais enrolado. Fortaleza, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, o Atlético Goianiense vem fazendo a sua parte, vem tentando fazer o seu dever de casa, lutando, dificultando, não perdendo para os cariocas, fazendo seus pontos. Parabéns ao Atlético Goianiense. E o Fluminense tem que se reencontrar, porque senão vai acabar ficando aonde todo mundo imaginava que o Fluminense iria ficar no Campeonato Brasileiro, no meio da tabela, brigando apenas por Sul-Americana. É o que parece que está acontecendo agora na era Marcão. Então, Atlético Goianiense 2, Fluminense 1. Fluminense tem que voltar a ganhar. O Fluminense ficou o campeonato todo oscilando. Só que está oscilando justamente agora quando o Odair sai. E está numa oscilação de só derrotas. Tem que voltar a ganhar para manter o que estava colocando com o Odair. Mas não é isso que está aparecendo e não é isso que a torcida está começando a ver. Então, Atlético Goianiense 2, Fluminense 1. Sport Recife 1, Grêmio 1. Sport Recife reclamou muito que o empate foi com gosto de derrota. Porque, para muitos, o Sport jogou mais, foi melhor, estava ganhando os 3 pontos, ia dar uma aliviada a mais na tabela. E o Grêmio, que veio aí de uma saída dramática e acachapante da Libertadores perante o Santos, jogou fora de casa e conseguiu empatar. Teve um jogador a menos lá, o Kahneman foi expulso. Estão falando até aí de uma briga do Kahneman com o Renato, papo e tal. Mas o Sport, falar que o Sport conseguiu um grande resultado, quem acabou conseguindo um grande resultado pelas circunstâncias foi o Grêmio. Mas o resultado foi ruim para os dois, tanto para o Sport quanto para o Grêmio. O Sport continua aí na luta, junto lá com o Atlético Goianiense, para permanência na Série A. Está lutando, está mostrando uma certa força, de vez em quando pega uma sequência muito ruim, mas está mostrando uma certa força. E o Grêmio tem que se recolocar, se reencaixar, se enquadrar, porque tem aí a Copa do Brasil. Tem a Copa do Brasil já nessa semana, olha o trovão aí, e precisa mostrar força, que é um jogo complicado contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Cara, diante do que aconteceu, o Sport acabou não ganhando 2 pontos. E o Grêmio ganhou 1 ponto. Essa é a verdade por tudo que aconteceu no jogo. Tivemos aí já no sábado agora Internacional e Palmeiras. O Inter ganhou de 2-0 dentro da sua proposta de jogo, dentro do que elaborou. O Internacional foi bem. O Palmeiras poderia ter sido melhor. Não gostei muito do que eu vi do Palmeiras. O goleiro do Inter fez algumas defesas, mas o do Palmeiras também. O Inter se defendeu bem, explorou bem o contra-ataque. No segundo tempo, o Inter quase não atacou. No contra-ataque que fez o gol, que foi o do 2-0. O Inter tinha vindo de uma vitória em cima do Botafogo, numa polêmica danada com o Rodinei. Então, mas mesmo assim ganhou. Então vem colocando uma sequência aí de vitórias. Não dá para disputar o título, não vejo o Internacional e nem Palmeiras disputando o título por causa da pontuação. Mas o Palmeiras se mantém ali na Copa do Brasil, na Libertadores, no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, para mim, não dá mais para o Palmeiras. É só para chegar à Libertadores. E tem que se manter ali. E o Inter está na briga para tentar a vaga na Libertadores. Esse é o campeonato do Inter, porque não está nem mais na Copa do Brasil e nem na Libertadores, é só brasileiro. Então é tentar
uma vaga na Libertadores e uma pontuação boa, uma classificação boa, porque aí entra um dinheiro a mais do Campeonato Brasileiro. 2-0, o Inter, dentro do que se propôs, foi mais eficiente do que o Palmeiras. Mas o Palmeiras vem ali no seu estilo de jogo, não é encantador, mas é um futebol competitivo. Mas o placar foi 2-0 para o Internacional e não foi injusto. Ainda no sábado, a vitória do Botafogo fora de casa em cima do Curitiba e de virada. Eu falei aqui no pré-jogo que era um jogo que o Botafogo poderia ganhar, porque o Botafogo estava vendendo as suas derrotas muito, muito caro. Não estava ganhando, estava perdendo todas, mas estava vendendo muito caro. Ninguém estava tendo jogo fácil contra o Botafogo. Enquanto o Curitiba, eu imaginei que o Botafogo poderia ganhar e ganhou uma vitória 2-1 fora de casa. Ainda é um dos candidatos fortes ao rebaixamento, mas o Botafogo vai lutar. O Botafogo é competitivo. Tem que ganhar, como ganhou. Tem que ter outras vitórias. Não é fácil, mas vai lutar até o final, como o Atlético Goianiense, como o Sport, vai lutar. O Curitiba mostrou uma certa fragilidade que vira e mexe, fica mostrando, mas o resultado para o Botafogo é o que mais importava, independente do que acontecesse. E é o que eu falo, para o Botafogo independe se joga bem ou se joga mal. O que importa é a vitória para o Botafogo. E isso aconteceu, e o Botafogo ali faz os seus pontinhos, diminui a distância para quem está na zona quem está fora da zona do rebaixamento, isso é que importa. E para o Botafogo eu não tenho outra coisa, é ganhar, ganhar e ganhar. Como é para o Curitiba, ganhar, ganhar e ganhar. Dessa vez o Curitiba não ganhou, não fez o defeito de casa, e quem foi muito bem foi o Botafogo. Parabéns ao Botafogo, mas tem que continuar. Ainda é muito difícil, mas tem que continuar. Aí tivemos no domingo a vitória do Atlético Paranaense fora de casa perante o Bragantino. O Bragantino, que também é outro time, juntamente com o Atlético Paranaense, que lutam para permanecer na Série A, porque estão lá embaixo na tabela. O Bragantino agora volta a ficar mais perto ali do Z4. O Atlético Paranaense dá uma distanciada. Numa bobeira do defensor do Bragantino, entregou a bola no pé do atacante do Bragantino, do Atlético Paranaense, era para ele ter espichado aquela bola, ele tentou um domínio. Tem muita categoria, bom, mas de vez em quando atrapalha. Se ele dá uma pichotada, talvez esse gol não saísse. O Atlético Paranaense aproveitou e ganhou de 1-0, um confronto direto ali na parte de baixo da tabela. O Atlético Paranaense ganha, faz os 3 pontos. É o mesmo caso de Curitiba, Botafogo, Sport, Atlético Goianiense. Não interessa como vem a vitória. Não pode ser roubada, porque a roubada fica complicado. Mas o que o Atlético Paranaense precisa e o Bragantino é pontos. Nesse momento. Pontos. Nesse final é pontos. E quem conseguiu os pontos foi o Atlético Paranaense. Parabéns ao Atlético Paranaense. É isso. É um time em transição, é um time remontado. Então, a situação é essa. É fazer pontos e livrar o pescoço e permanecer para 2021 na Série A. Era um confronto direto que poderia acontecer qualquer coisa, e o que aconteceu foi a vitória do Furacão perante ao Bragantino. Parabéns ao Atlético Paranaense. Tivemos no domingo também a vitória do Vasco da Gama, que não vinha há muito tempo perante ao Santos. Santos que vinha embalado aí de uma classificação forte em cima do Grêmio, e foi para esse jogo contra o Vasco empolgado, embalado. Eu disse até aqui que era o favorito, e era mesmo. Poupou alguns jogadores. Foi um jogo de um time atacando, outro se defendendo, sendo no contra-ataque. E o Vasco conseguiu a vitória de 1-0. O Vasco está na mesma pegada de Atlético Paranaense, Bragantino, Botafogo, Curitiba, Sport, Atlético Goianiense. Não interessa como. O negócio é os 3 pontos. E para o Vasco foi fundamental. Não saiu da zona de rebaixamento, mas está ali com a mesma pontuação, se não estiver enganado, do Bahia. Está muito próximo de todo mundo que está um pouquinho acima, que tem ali gente com 1 ponto, 2 pontos. Numa próxima rodada, numa próxima vitória, o Vasco pode sair da zona de rebaixamento. Mas como todo mundo que está ali embaixo, o Vasco só precisa de vitória. Não interessa como, só não pode ser roubado. Mas tem que ganhar. E o Santos tem que continuar somando seus pontos, que nada garante que ele vai ser campeão
da Libertadores e vai ter a vaga garantida na Libertadores de 2021. Então o Santos tem que somar os seus pontos para tentar se garantir na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Essa é a verdade. Então o Santos tem que fazer pontos, mas está oscilando muito no Campeonato Brasileiro e a disputa pela vaga na Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro, está acirrada, está pesada, está forte. Não pode deixar de distanciar muito, porque senão não pega mais. Até porque está diminuindo 10 rodadas e o campeonato está chegando ao seu fim. Grande resultado para o Vasco da Gama. Grande resultado. Parabéns ao Vasco pelo resultado. Tem que manter. Vai conseguir? É outros 500, mas tem que manter. Um passinho de cada vez. Parabéns ao Vasco da Gama. O jogo mais polêmico e o mais louco foi a vitória do Flamengo em casa, em cima do Bahia, 4-3. Abriu 2-0 com um jogador a menos o jogo inteiro. Abriu o placar logo no início, teve o Gabigol expulso, fez 2-0. No segundo tempo, o Bahia virou para 3-2 e o Bahia tomou a virada de 4-3. Os dois times mostraram muita força no ataque, muita força para reverter resultado, mas os dois times mostraram as suas debilidades, suas deficiências defensivas. Principalmente o Bahia, que jogou o jogo inteiro com um jogador a mais. O Bahia perdeu muito gol? Perdeu, igual o Flamengo perde um caminhão de gols também. Eu vi a torcida do Bahia falando, o Bahia tá perdendo um montão de gol. O Flamengo também perdeu um montão de gol. O goleiro do Bahia também pegou muitas bolas, igual o Diego Alves pegou. Faz parte, eles são pagos para isso. Um jogaço, mas que teve uma polêmica no caso lá do Ramírez em relação ao Gerson, que a gente vai falar num outro vídeo. Então esse Flamengo 4, Bahia 3, a gente vai falar num outro vídeo à parte. Mas em relação ao resultado, foi horroroso pro Bahia. Horroroso. Com isso, Mano Menezes sai, entra um outro treinador, que era do Sub-23, que já estava lá. Eu vi muita gente falando que tomou a medida certa, mas o Bahia defensivamente é muito ruim. Como o Flamengo defensivamente também é muito instável. O Bahia, nem o Mano Menezes, que é especialista em sistema defensivo, conseguiu dar jeito no Bahia. Não conseguiu dar jeito. Eu não sei se esse outro treinador, que é um treinador ofensivo, ele vai conseguir dar jeito, porque ele pode piorar a situação do Bahia defensivamente. Então, Flamengo 4, Bahia 3. Dentro do que foi o jogo, o Flamengo conseguiu uma grande vitória. E o Bahia, na minha visão, por estar jogando desde o início com um jogador a mais e ter virado para 4-3, foi uma cachapante derrota. Uma derrota que, bicho, não era para acontecer pro Bahia. Pro Flamengo, era o jogo que faltava pro Flamengo. Você lembra que eu vinha falando? O Flamengo ainda não teve o jogo para empolgar, para embalar. Esse foi o jogo. Esse foi o jogo que os jogadores incorporaram de novo. E para os adversários, isso não podia acontecer. Porque o Flamengo voltou a tocar bem a bola, fazer tabela por dentro, com qualidade, mostrando um nível técnico individual dos jogadores acima da dos outros times. O time está incorporando de novo e vai à caça do São Paulo. Já é o vice-líder, ele tem um jogo a menos, que é contra o Grêmio. Se ganha do Grêmio e ganha do São Paulo no confronto direto, o Flamengo vira líder do campeonato. De novo. E o Flamengo está embalando na reta final. Esse era o jogo que o Flamengo precisava para embalar. E embalou. E o Bahia? Não pode perder um jogo que vira para 3-2 com um jogador a mais. Não pode. Decepcionante o Bahia. Os outros dois jogos, deixa eu dar uma olhadinha aqui rápido. Deixa eu ver aqui. Foi Fortaleza 0, Ceará 2.
Fortaleza virou órfão do Rogério Ceni. Eu falei, o meu medo do Fortaleza é o Rogério Ceni saindo, o Fortaleza virar órfão do Rogério Ceni. Foi exatamente o que aconteceu com o Flamengo do Jorge Jesus. Eu falei aqui. Eu falei. O Fortaleza não pode virar refém. Virou. Ficou viúva do Rogério Ceni. Chamusca vai continuar? Vai continuar. Não sei até quando. Fortaleza está perigando ser rebaixado. E o Ceará mostra sua força no Nordeste. Campeão do Nordeste. E ninguém consegue ganhar do Ceará. Claro. Trabalho mais consolidado. Tem seus altos e baixos. Algumas coisas eu não gosto de algumas partidas do Ceará. Mas isso é normal. Isso é normal. A gente não vai gostar de tudo. E eu não estou falando que está errado. É questão de gosto. Questão de gosto. Mas o Ceará é competitivo. O Fortaleza não está mais competitivo. O Ceará está competitivo. Muito competitivo. E está mostrando aí que essa vaga na Série A do Campeonato Brasileiro é do Ceará. Ceará, uma dessas vagas é do Ceará. A da Série B, ele está empurrando para Bahia, Fortaleza, para Sport. E o Ceará está ficando mais tranquilo em relação a isso e olhando mais para cima. Mas não pode dar mole. Mas o Ceará mostra muita força, principalmente no Nordeste, e mostrando que essa assombração que teve alguns anos aí de rebaixamento, parece que esse ano não vai mais acontecer. É o que parece. E o Fortaleza tem que abrir o olho e tem que sair desse luto do Rogério Ceni, porque senão o Fortaleza vai ser rebaixado. E o que fechou a rodada foi o Corinthians, que vem melhorando a olhos vistos, vem melhorando e muito. Não vem fazendo futebol espetacular, mas vem melhorando, vem sendo competitivo, o que o Corinthians não era. É competitivo. Corinthians, para mim, não tem mais perigo nenhum de rebaixamento, como falavam. O Goiás, para mim, já está rebaixado. O Corinthians não tem. E o Corinthians, aos pouquinhos, se alguém der mole lá na frente, o Corinthians pode sim beliscar uma pré-Libertadores. Entre os quatro, eu não acredito no Corinthians. Mas na pré-Libertadores, se derem mole, o Corinthians pode chegar. Ganhou de virada. Jogador do Goiás no segundo gol do Corinthians, que saiu jogando em frente à área, bem feito, perdeu a bola e tomou o gol. Corinthians mostra força, mostra competitividade, mostra que encontrou uma maneira de jogar. Pode não ser a mais bonita, mas é a que marca ponto. E nesse final de campeonato, pouco importa se está jogando bonito, se está jogando feio. O que importa é marcar pontos. E o Corinthians marcou. Parabéns, Corinthians. Com isso, a classificação do campeonato fica: São Paulo com 53 pontos em 26 jogos, líder do campeonato. Agora o Flamengo, vice-líder, com 48 pontos, com um jogo a menos, que é o jogo contra o Grêmio, por isso que eu estou falando. Se o Flamengo ganha do jogo contra o Grêmio, o Flamengo vai a 51, fica a 2 do São Paulo. E tem um confronto com o São Paulo. Ah, Magalhães, mas o Flamengo não ganha do São Paulo nunca. Os momentos são outros. O time do Flamengo está mudando. Do São Paulo não. Continua do mesmo jeito. Mas o Flamengo vem mudando. O Flamengo vem mudando. E vem mudando para cima. São Paulo pode ganhar de novo? Pode. Porque o jogo do São Paulo encaixa muito bem com o do Flamengo. Mas o estilo do jogo do Flamengo... Os jogadores do Flamengo, fisicamente, taticamente, tecnicamente, estão melhorando e muito. A gente não sabe o que vai acontecer lá naquele jogo. Mas o Flamengo pode tirar essa diferença e o Flamengo ficar um ponto à frente do São Paulo se ganhar esses dois jogos, contra o São Paulo e contra o Grêmio. Em terceiro colocado, o Atlético Mineiro, 46 pontos e 26 jogos, que para mim, não vou nem falar mais, mas para mim, o Atlético Mineiro tinha uma obrigação sim, pelo que gastou e por estar só no Campeonato Brasileiro, de estar na frente, mas não está em terceiro lugar. Em quarto lugar, o Internacional com 44 pontos de 26 jogos. O Grêmio em quinto lugar com 42 pontos
que tem um julgamento, que é justamente o jogo contra o Flamengo. Palmeiras fechando o G6 com 41 pontos em 25 jogos. É um jogo que falta também, que é um jogo contra o Vasco. Sétimo lugar, Fluminense com 40 pontos em 26 jogos. Agora está todo mundo com 26 jogos. Só quem não está com 26 jogos na parte de baixo da tabela é o Vasco da Gama. Santos em oitavo lugar com 38. Corinthians em nono lugar com 36. E o Ceará fechando a primeira página da tabela com 35 pontos, é o que eu falei. O Ceará tranquilão em décimo lugar. Na segunda página da tabela, temos Atlético Goianiense em 11º lugar com 34 pontos. Para mim, o Atlético Goianiense está mais tranquilo em relação ao rebaixamento. Corre risco, mas muito pouco. E, para mim, do Atlético Paranaense para baixo, todo mundo corre o risco de cair. 12º lugar, Atlético Paranaense com 31 pontos. 13º lugar, Bragantino com 31 pontos. Fortaleza em 14º com 30 pontos. Sport Recife em 15º lugar com 29 pontos. E o Bahia com 28 pontos. É o primeiro time fora da zona do rebaixamento na 16ª colocação. E na zona de rebaixamento, abrindo também com 28 pontos, o Vasco da Gama, mas com um jogo a menos, é o jogo contra o Palmeiras. É difícil, mas se ganha, o Bahia entra na zona de rebaixamento. 18º lugar, o Botafogo com 23 pontos, ainda está a 5 pontos de quem está fora da zona de rebaixamento. É difícil, não basta apenas uma vitória, tem que ganhar direto. Tá muito difícil o Botafogo, mas não é impossível. E para mim, já rebaixado, o Curitiba em 19º lugar com 21 pontos e o Goiás em último lugar com 20 pontos. Essa foi minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu. E torcida do Bahia e torcida do Flamengo, teremos um vídeo aqui específico sobre a polêmica desse jogo. Até mais, fui!